Se eu te disser que o vidro não é um cristal, você acredita? E aquele mito de que o vidro de igreja medieval é mais grosso embaixo porque ele flui ao longo dos séculos, será que é verdade? Você já ouviu que o vidro é um líquido super resfriado? Ou que ele é um cristal imperfeito? Pois é, muita coisa circula por aí, e muita coisa está errada. Nesse vídeo, vamos desvendar e entender por que o vidro não é um cristal, o que é um material amorfo e de onde vem esse mito de que o vidro flui ao longo dos séculos. No final dessa explicação, seremos capazes de entender o que realmente é o vidro e por que ele é tão diferente de um cristal. Mas afinal, o que é um cristal? Para começar, precisamos entender o que é um cristal. De acordo com o livro Fundamentos de Ciência e Engenharia de Materiais, de William Callister, um cristal é um sólido em que os átomos estão organizados em um padrão periódico, repetitivo, como um mosaico perfeito. Como exemplo de cristais, podemos citar o sal, diamante, quartzo, metais, dentre outros exemplos. E essa organização atômica interna afeta tudo: brilho, densidade, condutividade, dureza, etc. Os cristais têm propriedades previsíveis por conta dessa organização. O vidro é o completo oposto disso. Ele é um sólido amorfo, ou seja, ele não tem ordem de longo alcance. Os átomos estão distribuídos de forma irregular, como um congelamento repentino de um líquido. Durante a fabricação do vidro, mais especificamente no resfriamento rápido, os átomos não têm tempo de se organizar em uma estrutura cristalina, por isso ele fica preso em estado congelado, desordenado. Fazendo uma comparação meio boba, mas válida para entendermos isso, seria basicamente como tirarmos a foto de um grupo de pessoas sem que elas tenham se organizado para a foto. O resultado final vai ficar sem um padrão e fora de ordem. Mas e aquele papo de que o vidro é um líquido? Caso você não conheça esse mito, era comum muitas pessoas apontarem para as janelas antigas, que são mais grossas embaixo, e dizerem: tá vendo? Ele escorreu com o tempo. Isso é um mito. O vidro é um sólido. Ele tem um comportamento chamado viscosidade extremamente alta, mas não flui em escalas de tempo humanas. A diferença de espessura veio do processo de fabricação medieval, que era imperfeito. Os artesãos deixavam a parte mais grossa para baixo. Mas por que o vidro parece um cristal, então? O vidro parece um cristal porque é transparente, liso e brilhante. Por intuição, achamos que se trata de um cristal. Mas isso não tem nada a ver com a cristalização, e sim com a maneira como os elétrons interagem com a luz. A estrutura amorfa impede a absorção de luz visível. Ao mesmo tempo, produz superfícies homogêneas, resultando em um material transparente. O vidro é tão único que existe até o nome para esse estado físico, o estado vítreo. Conceitualmente, estado vítreo é um estado da matéria em que o material é rigidamente sólido, mas sem a ordem cristalina típica dos cristais. Algumas das principais características desse estado são: os átomos/moléculas não estão arranjados em padrões repetitivos. Existe alguma organização de curto alcance, mas não há periodicidade como nos cristais. Não possui ponto de fusão definido. Em vez de apresentar um ponto de fusão nítido, o vidro tem uma temperatura de transição vítrea. Abaixo da Tg, o comportamento é rígido e quebradiço. Acima da Tg, o comportamento é mais borrachoso ou viscoso. Ser amorfo muda completamente as propriedades do vidro. Dentre algumas características dos cristais amorfos, pode-se citar uma alta fragilidade, por ele não ter planos de deslizamento, ele pode trincar mais facilmente, uma transparência ao visível, por ele ter uma estrutura desordenada que não espalha luz, uma menor condutividade térmica, o que causa desordem, e essa desordem dificulta a propagação de fônons, e uma difusão extremamente baixa, o que faz com que seus átomos não consigam se mover facilmente. Bom, foram tantas informações nesse vídeo que eu acho interessante fazer um resumo do que aprendemos hoje, não é mesmo? Bom, primeiro vimos que o vidro não é um cristal, porque seus átomos não seguem uma organização periódica e ordenada no espaço. Diferente de outros sólidos cristalinos, como sal, quartzo ou metais, que têm um arranjo repetitivo e previsível, o vidro possui uma estrutura amorfa, congelada de um líquido que esfriou rápido demais para cristalizar. Também desmontamos aquele famoso mito que o vidro flui com o tempo. Hoje a gente sabe que isso é mentira. O vidro medieval mais grosso na parte de baixo não é sinal de fluidez, mas sim de técnicas antigas de fabricação. Na prática, na temperatura ambiente, o vidro é tão rígido quanto qualquer outro sólido. E o mais legal é que, mesmo sendo amorfo, ele apresenta propriedades incríveis: transparência, resistência química e isolamento elétrico, justamente por causa da sua estrutura desorganizada. Ou seja, o que parecia um defeito quando comparado aos cristais é exatamente o que faz o vidro ser tão útil em tecnologia, arquitetura e telecomunicações, e até em ciência de materiais avançados, como fibra ópticas. Então, na próxima vez que você olhar para a sua janela ou para a tela do seu celular, você tem que se lembrar que você está observando milhões de átomos tentando se organizar e falhando, e é justamente essa falha que nos permite ver o mundo com tanta clareza.